primeiro filtro que vamos estudar é filtro média móvel, também chamado box kernel, esse filtro simples, média móvel, ele calcula a média aritmética dos pixels que caem dentro da janela. Então, aqui, né, nesse caso aqui, né, vai calcular, vai somar todos os pixels dentro da janela e dividir pelo número de pixels, tá? Para calcular média aritmética. O programa abaixo, esse programa 1, é a implementação do filtro média móvel usando janela 3x3. Executando esse programa na imagem lena ruidosa, obtemos esta imagem, né, onde os ruídos ficaram espalhados, ele não sumiu com ruído, né? Aqui, ó, tem todo o ruído que tiver aqui, ele vira um bloquinho 3x3, tá? E se aplicar esse filtro média móvel na imagem lena, a imagem lena de saída é a imagem de entrada borrada, tá? Quanto maior for a janela, se em vez de usar janela 3x3, usasse janela 5x5, 7x7, etc., quanto maior a janela, mais iria borrar a imagem de saída. Aqui na implementação, né, aqui começa o programa principal, matriz de nível de cinzas A, né, lê a imagem da lena, né, e armazena em A, calcule a função média móvel de A e armazene em B e imprime a imagem processada B. Agora, o que faz a função média móvel? Ele cria uma imagem temporária B, né, do mesmo tamanho que a imagem de entrada. Aí, para todas as linhas e todas as colunas, vai calcular a soma e a soma de todos os pixels que caem dentro da janela 3x3. Aqui, L2 anda de -1 até +1, C2 anda de -1 até +1. Aí, isso faz com que L2 e C2 percorram uma janela 3x3 em torno do pixel LC, tá? E nessa janela L2-C2 vai calcular a soma, aqui testa se o pixel L mais L2, né, C mais C2, cai dentro ou fora do domínio da imagem A, tá? Se cair dentro do domínio da imagem A, vai somar na variável soma o valor da imagem de entrada, né? E vai acrescentar 1 no valor da conta, tá? Então, quando chega aqui, sai fora desse loop, né? Dentro de soma, vai ter soma dos pixels da janela que caíram dentro do domínio da imagem e vai ter dentro da variável conta quantos pixels estavam dentro do domínio da imagem, tá? Então, você divide soma pela conta, né? Vai ter a média aritmética dos pixels da imagem de entrada que caíram dentro do domínio, tá? Aqui o round arredonda para inteiro mais próximo. Aqui esse double aqui está aqui para certificar que essa divisão vai ser divisão de números em ponto flutuante, não vai ser divisão de inteiro arredondado para baixo, né? Tá? O mesmo programa em Python fica quase praticamente igual aqui, tá? Esse aqui é mesmo o programa média móvel 3x3 em Python. Aqui temos um exercício opcional, né? Que é o seguinte, aí vamos supor que nós temos uma imagem bem grande, digamos 2000 por 2000 pixels, né? E queremos aplicar uma média móvel com janela também grande, digamos 100 por 100 pixels. Aí nesse caso, nós precisamos fazer uma grande quantidade de somas para cada um dos 2000 vezes 2000 pixels. Vamos ter que, para cada pixel, precisamos fazer 100 vezes 100 somas, 10.000 somas, né, para calcular para aplicar o filtro média móvel. Será que dá para acelerar esse processamento? Aí aqui estou apresentando três ideias para
para tentar acelerar esse cálculo do filtro média móvel. A primeira ideia é o seguinte, né? Quando a janela move um pixel para a direita, então aqui nós temos a janela, vai calcular a média aqui, né? Gerou esse valor desse pixel, aí vai mover um pixel para a direita. Ao mover um pixel para a direita, o que faz? Você subtrai da soma que você tinha antes, essa soma dessa coluna, e se você somar a soma desta coluna, aí você vai obter a soma da nova janela sem ter que fazer todas as contas novamente, né? Então, essa é a primeira ideia, certo? A segunda ideia para acelerar o cálculo da média móvel 100% é fazer o seguinte: você primeiro aplica uma média móvel sem linhas e uma coluna, seguida pela média móvel uma linha sem colunas, certo? Aí o que estou afirmando que provavelmente isso faz a mesma coisa que aplicar média móvel 100% de uma vez, tá? Essa é a segunda ideia. Aqui só que aqui aplicar essas duas média móvel 100 por 1 e 1 por 100 efetua 200 somas por pixel, não 10.000 somas, né? E uma terceira ideia seria usar uma coisa chamada imagem integral. Nós temos método A, método B, método C, tá? Aí a minha pergunta aqui é qual dessas três ideias realmente funciona, pode ser usada para acelerar o cálculo de média móvel, né? E se tiver várias que dá certo, qual delas seria a ideia que consegue calcular média móvel efetuando menos operações por pixel possível? Então vocês dão uma pensada, essa imagem integral, né? Aí vocês dão uma olhada na internet, né? Ou na apostila integral, tá? Para ver como é que ela funciona. Nos programas 1 e 2, né? Aqui, no programa 1 é cálculo de média móvel em C++, e programa 2 é cálculo de média móvel em Python. Nós escrevemos manualmente o filtro média móvel em C++ e Python, certo? Mas na realidade não precisava ter feito nada disso, porque o OpenCV, né, possui uma implementação média móvel pronta que pode ser chamada de C++ ou de Python. Essa função chama-se blur, tá? Então em C++ você pode chamar blur, imagem de entrada, imagem de saída, né? E dar aqui o tamanho da janela. Em Python é a mesma coisa, que você pode chamar o blur, a função blur, da imagem de entrada, tamanho da janela, ele vai calcular média móvel e gerar a imagem de saída aqui, tá? Então, outro exercício, também opcional, né? Escreva e teste um programa que calcula a média móvel usando a função blur do OpenCV, tá? Então, em vez de escrever manualmente, aí vocês podem comparar a saída com a média móvel, né, que escrevemos manualmente lá em cima.